Na semana passada, eu dei início a uma série. Eu não sei exatamente quanto tempo essa série vai demorar. O título dela é Dos Impossíveis dos Homens para os Possíveis de Deus. Uma jornada de fé. Dos impossíveis dos homens para uma jornada de fé. Eu não tenho ideia ainda se essa série vai ser de 3, 4 semanas. Eu calculei aqui na minha cabeça, na minha imaginação, que a gente teria 2 ou 3 domingos. Mas eu já vi, pelo que eu ministrei hoje, que ainda temos aí uma boa jornada pela frente para falar dos impossíveis de Deus, dos impossíveis dos homens para os possíveis de Deus. Amém? E Deus é assim. Esse é um caráter, é uma característica de Deus. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é um Deus para... Nada para o nosso Deus é impossível. Nada para Ele é impossível. Nada é impossível. E o versículo que está sendo a base para essa nossa série é Lucas capítulo 18, no versículo 27. O contexto é o seguinte: você vê aquela história do jovem rico, e quando esse jovem rico vai embora, triste porque fez uma opção, ele fez uma escolha na sua vida. A escolha dele foi continuar servindo ao dinheiro. E é preciso a gente entender o seguinte: o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Mas aquele rapaz, aquele jovem, aquele homem decidiu ficar com o dinheiro ao invés de ficar com Jesus. Quantos aqui entendem que Jesus não queria um centavo daquele homem? Não precisava de um centavo dele. Jesus apenas colocou em xeque a fé daquele rapaz. Você realmente quer a vida eterna, então pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, depois vem e me siga. E você vai ter um lugar, uma vaga na vida eterna com Deus. E aquele jovem se retirou muito triste. E aí Jesus disse: olha, caramba, é muito complicado um rico entrar no céu. Não é que Deus tenha qualquer coisa contra riquezas. Deus quer que você seja rico. Pois se a Bíblia diz que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Então eu entendo ali nesse versículo de 2 Coríntios 8, que é plano de Deus, é desejo de Deus, faz parte da vontade dele que você enriqueça. O problema é quando o dinheiro deixa de ser nosso servo para passar a ser o nosso Senhor. E por isso Jesus disse: olha, fica muito complicado uma pessoa rica ter uma visão e um entendimento claro a respeito de dinheiro, a respeito de finanças, e colocar o dinheiro debaixo dos seus pés e não acima da sua cabeça. Por isso é muito complicado. E aí Pedro, tomando a frente no lugar dos discípulos, ele disse: Senhor, então como é que vai ser conosco aqui? Porque nós somos empresários da pesca. Eu, João, Tiago, nós somos empresários da pesca. E a gente tem empresa, a gente tem barcos, a gente tem funcionários. E então, como é que vai ser com relação a nós? Porque nós estamos deixando isso tudo de lado para te seguir. E Jesus disse: Pedro, pode ficar tranquilo, porque não há ninguém que, tendo deixado casas, carros, barcos, lanchas, riquezas, por minha causa, não receba a vida eterna e ainda nesta terra 100 vezes mais. 100 vezes mais. Porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E eu gosto dessa versão que eu coloquei aqui, que diz os impossíveis no plural. Não apenas um ou outro impossível, mas os impossíveis dos homens, sejam eles quais forem, são possíveis para Deus. Amém? Agora eu quero botar aqui nessa tela um número. O que esse número diz para você? Quando você olha para esse número, 2,59, 2,40, o que esse... Pastor, isso aí seria um código secreto? Algum código da CIA? Algum código do FBI? Alguma coisa secreta? Quando você olha para esse número, o que você entende que é esse número? O que esse número te diz? 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. Eu não botei o H de hora ali de propósito, para ver se você ia conseguir. Mas esse número é muito mais do que isso. Essa 1 hora, 59 minutos e 40 segundos é
um tempo em que um homem correu uma maratona, 42 quilômetros, 192 metros. Esse foi o primeiro ser humano a correr uma maratona em menos de 2 horas. Há muito tempo, todo mundo envolvido no esporte pensava nisso. Será que é possível um ser humano correr uma maratona em menos de 2 horas? O camarada correu. Veja bem o seguinte, gente. O sujeito correu uma maratona em um pouco mais de 2 horas. 2 horas e 10, 2 horas e 15, 2 horas e meia, 2 horas e 40. É difícil pra caramba. É difícil demais. É dureza. Correr uma maratona em 2 horas e 5 minutos é, assim, um feito extraordinário. Então todo mundo pensava, será que alguém vai conseguir? E aí colocaram esse desafio. E um homem, esse camarada aqui, ó. Esse cara chama-se Eliud Kipchoge. Ele é queniano e ele foi o primeiro ser humano a correr uma maratona em menos de 2 horas, no tempo de 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. O nome Eliud, já de cara o nome Eliud significa o Senhor é o meu Deus. Não sei se o cara é crente, se não é, mas quem deu o nome a ele quis honrar o nosso Deus. O Senhor é o meu Deus. Ele é considerado hoje o maior maratonista de todos os tempos. Ele é o recordista mundial. Esse tempo de 1 hora 59 e 40 não é um tempo oficial, porque ele correu isso, nesse tempo, numa condição muito especial. Então, a Federação Internacional não considera esse tempo como tempo oficial. Porque ele correu num parque, em Viena, num parque fechado, sem vento, com um grupo de corredores que se revezavam na frente dele, formando fazendo aquela formação como um grupo de gansos. Já viu os gansos, alguns pássaros quando voam, que vão na formação de um V? Aquilo ali vai quebrando a resistência do ar para os que vão ficando para trás. E de vez em quando um reveza, vai para frente, quem está na frente vai para trás. E eles começaram com aqueles homens se revezando, fazendo aquele V na frente, para quebrar a resistência do vento o máximo possível. E ele então, com um tênis especial, dentro de um circuito fechado, sem vento, ele conseguiu esse feito, que é um feito extraordinário. Não é oficial, mas ainda assim, ele é o detentor do recorde mundial oficial. Com 2 horas, 1 minuto e 39 segundos. Não só ele foi o primeiro ser humano a correr abaixo de 2 horas, como ele ainda é o recordista mundial da maratona com 2 horas, 1 minuto e 39 segundos. Esse recorde foi quebrado em Berlim em 2018. E esse cara foi o camarada que venceu a maratona da Olimpíada do Rio de Janeiro. Ele correu aqui no Rio e venceu a medalha de ouro. Tem uma foto aqui dele correndo em Viena. Isso aqui foi o dia que ele fez esse 1 minuto. Gente, o camarada corre uma maratona em 1 hora, 59 minutos e 40 segundos e chega assim, ó. Se fosse você ou eu, a gente chegava. Como? Carregado na ambulância, com máscara de oxigênio. Mas o cara chegou assim. O cara é um monstro. Isso aí não a gente que corre, que está envolvido em esporte, costuma olhar para ele e dizer assim, esse cara não é humano, ele é um ET disfarçado de ser humano. Mas eu quero mostrar para você agora um vídeo de pessoas em Chicago, antes da maratona de Chicago, montaram uma esteira especial, numa velocidade constante. Você não regulava, a esteira estava rodando numa velocidade, e pessoas comuns que iam participar da maratona de Chicago, podiam correr no ritmo que o Eliud Kipchoge costuma correr. Tenta correr na velocidade dele, no que ele costuma, é a velocidade média que ele aplica numa maratona. Sobe na esteira e tenta. Dá uma olhada só no vídeo, para você ver a tentativa da galera. Cara, o que eu achei legal
Foi esse garoto de 16 anos que ele disse, cara, eu na escola onde eu estudo, eu costumo competir, em 800 metros eu consigo manter esse ritmo aí, mas se for para 1 milha eu já não consigo mais. Mas não é uma questão impossível, eu acho que é só uma questão de um mindset. É de você botar na cabeça, não, é possível. Deixa eu dizer uma coisa para você, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Mas Deus não realiza o impossível se você ficar parado olhando, vendo a banda passar. É preciso que você aplique a sua fé. É preciso que você de alguma maneira esteja atuando em parceria com Deus. E aí os impossíveis dos homens vão se tornar possíveis na sua vida. Amém? O justo viverá pela fé. O que eu faço com a minha fé? Vou ficar esperando Deus fazer algo? Não, eu busco Deus, eu procuro Deus, eu quero direção do Espírito Santo, mas eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo me dirigir, porque quando Ele me dirige, Ele está me direcionando para conquistar o impossível. Amém? Para conquistar o impossível. Deus quer que você conquiste o impossível. Na verdade, gente, o mais importante em uma maratona não é quebrar o recorde mundial. Isso é algo que os corredores de elite buscam, porque é claro, você não imagina que o Eliud Kipchoge foi correr essa maratona, fazer esse esforço todo, treinou durante sei lá quanto tempo, ele fez pelo menos 3 tentativas, na terceira que ele conseguiu, nas 2 anteriores ele fracassou, ele é patrocinado pela Nike, e ele para correr essa maratona, em menos de 2 horas, ele ganhou $1 milhão. Para ganhar $1 milhão, eu também corro uma maratona em menos de 2 horas. Então, existe toda uma questão de grana, patrocínio envolvido para quebrar recordes, etc e tal. Mas a maioria das pessoas que se inscrevem para correr as maratonas de rua não se inscrevem em busca de $1 milhão. Elas só querem completar. Porque o mais importante em uma maratona não é quebrar o recorde mundial, mas sim completar a carreira. O mais importante é completar. Agora, se você quiser alcançar não somente o possível, mas ver Deus transformando os impossíveis dos homens em possíveis, você vai ter que determinar no seu coração: eu vou completar a carreira que está proposta diante de mim. Se você não propor isso antes, ou seja, você já começa na linha de chegada com um mindset, com uma visão, com um propósito. Eu vou completar a carreira. Se você chega na linha de chegada e começa a dizer, mas é muito difícil, mas é muito duro, mas não vai dar. Não, essa não é a conversa da linha de partida. Essa não é a conversa de quem está esperando o barulho da arma que dispara, ou da corneta que toca para dar a largada. A mentalidade de quem está ali é, eu vou completar essa prova. Eu vou completar essa prova. Eu vou chegar ao final, eu vou cruzar a linha de chegada. Amém? Você podia levantar uma das suas mãos e dizer isso, eu vou completar a carreira. Aleluia! Primeira coisa que você tem que entender, você quer completar a carreira? Primeira coisa que você tem que entender, sucesso não é o resultado de um evento de fim de semana. Sucesso não é um resultado de algo que acontece num final de semana. Sucesso é um processo de toda uma vida. Ou seja, não é o resultado de uma corrida de 100 metros rasos, mas é uma prova de longa distância. Alcançar sucesso é uma prova de longa distância, em qualquer coisa na vida. Não importa o quê. Sucesso na família, sucesso nos negócios, sucesso empresarial, sucesso pessoal, superação de dificuldades e obstáculos, falhas que eu encontro no meu caráter, que eu encontro na minha personalidade, superar barreiras, dificuldades e limitações, é um processo, não é o resultado de alguma coisa apenas que, pumba, acontece num fim de semana. Numa prova curta, somente a sua capacidade de explodir vai ser testada, mas numa prova de longa distância vai ser testada a sua resistência, vai ser testada a sua resiliência, a sua capacidade de superação diante do cansaço e da dor. Chegar ao final da carreira da fé vai exigir de você resistência, resiliência e capacidade de superar o cansaço e muitas vezes a dor que a vida inflige sobre a sua vida, coloca sobre você.
Numa prova de 100 metros, o que conta são os seus reflexos por uma largada rápida, a sua força e velocidade para chegar o mais rápido possível naquele curto espaço de 100 metros. Mas numa maratona, metade da capacidade para completar a prova está nos seus músculos, nos seus pulmões, no seu coração. A outra metade está na sua mente. Está num posicionamento de cabeça, de dizer, eu vou completar, eu consigo, eu vou chegar lá. Eu quero falar para você de 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas que aparecem na largada de uma maratona. Numa prova dessas de rua. Não numa prova onde só tem atleta de elite. Mas numa prova comum de rua. 3 tipos de pessoas que aparecem numa prova, para correr uma prova de maratona. Uma maratona. Quando eu falo maratona, eu não estou falando porque às vezes eu pergunto assim, já correu maratona alguma vez? Já, várias. Já correu uma maratona de 5 quilômetros? Maratona de 10 quilômetros? Não, peraí, vamos botar o nome certo na coisa certa. Uma prova de 5 quilômetros é uma prova de 5 quilômetros. 10 quilômetros é uma prova de 10 quilômetros. Maratona é uma prova de 42 quilômetros, 192 metros. Quem já correu uma maratona aqui? Pelo menos uma. Gente, o pessoal da noite está mal. De manhã tinha pelo menos 3, comigo 4. Agora aqui à noite só tem sedentário? Não, aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém aqui? Rubinho, tu já correu maratona, Rubinho? 42 quilômetros, Rubinho? Não é 5 nem 10 não, hein? Nem 15. 42. Eu sei que você correu já. Estou zoando. Cara, eu quero falar de 3 tipos de pessoas que aparecem numa largada de uma maratona. Número 1, são os que vão desistir logo depois da largada. Incrível que pareça, tem gente que se inscreve numa maratona, bota a roupa, calça o tênis, vai para a largada, corre 1, 2, 3, 4, 5 quilômetros e pumba, para. Incrível, por incrível que pareça, mas acontece. Geralmente são aquelas pessoas que compram um par de tênis caríssimo, que apesar de não se prepararem de modo adequado para a prova, acham que aquele tênis é mágico e vai levá-la até a linha de chegada. Aí ela compra um tênis desse aqui, ó. Compra um tênis. Cara, esse tênis aqui custa quase R$2.000. Deixa o tênis ali, deixa lá para o pessoal ver. Só para o pessoal babar, porque comprar você não vai, porque custa caro para caramba. E o que é pior, é caro e é difícil de achar. Você só consegue comprar pela internet e quando a fábrica anuncia, em 5, 10 minutos o tênis acaba. Quem compra eu não sei, porque eu nunca vi ninguém usando. Mas esse tênis aqui tem uma placa de carbono ali do calcanhar para frente, ele tem uma placa de carbono inserida dentro daquela espuma. A espuma é especial, uma espuma chamada Zoom X. Zoom X. Já imaginou? Estou correndo de Zoom X. Você quando pisa, você sente uma diferença. O tênis é diferente. Mas não é ele que vai cruzar a linha de chegada, é você. Aí a pessoa pensa que comprar um desses super tênis, tem um outro super tênis aqui, esse outro é da New Balance, mesmo sistema, uma espuma especial, fuel cell, com placa de carbono e tal, o tênis caríssimo e tal. O cara pensa que o cara olha, esse é o tênis que vai me levar até o final da prova. É esse o tênis que vai me levar para chegar, para cruzar a linha de chegada. Mas entenda só o seguinte, essas pessoas que se inscrevem para a prova, pensando que é o tênis que vai levá-las, eu já vi isso acontecer. Quem é que já participou alguma vez aqui de uma prova de triatlon? Sou eu, o Lonely Ranger. Só eu. Para assistir pelo menos na arquibancada. Vai, Fragale, vai, Fragale. Vai, maluco. Cara, de vez em quando a gente vai para uma prova dessa de triatlon, tem uns caras que chegam com umas bicicletas, que você já viu aquela bicicleta em anúncio na internet. Mas você nunca imaginou de alguém comprar, porque a bicicleta custa R$100.000. O cara manda botar ela com uma pintura especial exclusiva para ele. Sabe aquela pintura de moto Harley Davidson saindo fogo assim, ó? O camarada manda pintar daquele jeito. A bicicleta saindo fogo. E tal, e o cara aparece com aquela bicicleta, quando você vê o camarada botando aquela bicicleta, você fala, meu Deus do céu, esse camarada aí deve ser uma fera braba, esse cara deve ser o campeão. No meio da prova, você passa por ele, ele está assim, ó,
com 2 palmos de língua para fora, fica para trás, nem completa a prova. Porque ele pensa que a bicicleta, que foi fabricada em Marte e importada para o Brasil, é que vai ganhar a prova por ele, ou um super tênis é o que vai ganhar a prova por ele. Gente, essa pessoa se inscreve, mas desiste assim que percebe que o desafio é muito maior do que ela imaginava. O desafio é maior do que ela estava pensando. Trazendo isso para dentro da vida, são aqueles que pensam que na vida basta ser membro de uma igreja cheia do poder. Não, você não está indo para frente? Não, você congrega onde? Eu sou membro lá da Nova. Então por isso que sua vida não está indo para frente. É a igreja do pode tudo. Igreja da porta larga. Você tem que procurar, você tem que ir na minha igreja, porque lá é a igreja do poder. Lá é que é a igreja do poder. Toma cuidado quando alguém te convida para conhecer uma igreja. É um vizinho, é um parente, alguém que é um amigo seu, te convida para conhecer a igreja. Como tem hoje, talvez aqui, alguém que foi convidado, e você está visitando, mas você é membro de alguma outra igreja, está visitando a gente. Quando você voltar para a sua igreja, manda um abraço para o seu pastor, um beijo para toda a congregação, seja feliz na sua igreja. A gente quer ganhar pessoas que ainda não têm igreja. Mas as pessoas às vezes ficam convidando assim, não, você tem que ir na minha igreja porque é lá que tem poder. Toma cuidado com esse tipo de convite, porque normalmente, quando essa pessoa faz esse convite, ela não está interessada em levar você porque tem interesse que a sua vida sofra um upgrade. O que ela está interessada é apresentar ao pastor e à igreja um troféu. Você é coisificado e levado a um nível de um troféu. Consegui arrancar essa pessoa da igreja X, tirei ela da Nova e agora ela está congregando aqui com a gente porque aqui é onde tem poder. E é preciso que você entenda que o que faz você sair do impossível para alcançar o possível não é simplesmente uma igreja cheia do poder ou uma igreja cool. Eu sou numa igreja muito cool, muito na moda, igreja da parede preta. Lá o pessoal é jovem, o pessoal pula, o pessoal canta, vibra e tal. O pessoal acha que ser membro de uma igreja do poder, de uma igreja cool, fazer 2 ou 3 cursos de final de semana, vai dar tudo certo na vida dela, mas quando as coisas começam a sair de um jeito que não é aquilo que elas imaginavam, elas se tornam pessoas amarguradas, frustradas, ressentidas e começam a criticar aqueles que conseguem ir adiante e cruzar a linha de chegada. As palavras mais marcantes pronunciadas por 10 dos 12 espias que Moisés enviou à terra de Canaã para saber como era a terra, as palavras mais marcantes desses 10 espias, e talvez sejam uma das palavras mais marcantes de toda a Bíblia, foi: não poderemos subir contra aquele povo. Números 13, 31. Os espias disseram: nós não poderemos subir contra aquele povo. Deus tinha feito a promessa de vitória, mas diante do primeiro obstáculo, eles disseram: não poderemos, não vai dar, não vai dar, é impossível entrar naquela terra. Talvez eles não soubessem, talvez nunca ninguém tenha ensinado a eles que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Deixa eu ler para você aqui um diálogo que foi ouvido em alguma igreja, em algum lugar. Aliás, na igreja não, foi ouvido em algum canto, em algum lugar. No Rio de Janeiro, em Nova York. Foi ouvido na Europa, em algum país da Europa. É um diálogo que poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo. 2 crentes se encontram. E um pergunta para o outro: você é membro de que igreja? Você é crente? Sou crente. Eu também. Que legal. Você é um cristão mesmo? Sou cristão. Você também? Também. Qual é a sua igreja? Qual é a igreja que você frequenta? O outro responde: eu sou da CNP. Você que tem esses negócios, né? Essas siglas. Ou então só as primeiras letras. Eu não aguento com isso. Os nomes ficam meio esquisitos, né? Eu sou da Crimerge. O que é isso, Crimerge? Cristo mandando no Rio de Janeiro. Crimerge. Eu não aguento com esses nomes. Você é membro de onde? Eu sou membro da CNP. CNP?
CNP? Que igreja? Você nunca ouviu falar da CNP? Não é possível. É a maior igreja do Rio de Janeiro. É uma das maiores igrejas do mundo. O que quer dizer CNP? Comunidade Não Poderemos. Eu sou membro da comunidade Não Poderemos. Você não conhece? É a maior igreja da cidade. E você devia se juntar a nós. Você devia vir congregar com a gente. Sim, mas lá vocês são dizimistas? Dízimo. Não podemos. Infelizmente não podemos. Eu entendi. Mas vocês lá são orientados para superar as ofensas, perdoar, suplantar as feridas do passado, etc. Sim, o pastor prega sobre isso, sim, mas não podemos. Não dá, não podemos. Mas vocês, por um acaso, lá são encorajados a servir uns aos outros em amor? Sim, o pastor, inclusive, copiou do pastor Fragalho uma mensagem chamada servitude. Mas não podemos. Infelizmente, não podemos. Sabe por quê? Porque lá na CNP somos todos vítimas. Na verdade, é um grupo de gente imatura, acovardada, que não conseguem se firmar sozinhos sobre a palavra de Deus, sobre o solo da graça, para exercitar a fé genuína. Será que você consegue se firmar e permanecer firme na palavra de Deus por você mesmo? Será que você consegue, mesmo quando as circunstâncias são adversas e os sentimentos te traem, você consegue permanecer firme na palavra? Será que no dia mau você consegue entender que Deus continua assentado no trono, independente de ter alguém do seu lado ou não? Porque no dia mau, no dia que a Bíblia chama de o dia mau, os primeiros a te trair são os teus sentimentos. Os sentimentos vão logo para baixo. Emoções são voláteis demais. Quando você tem que encarar os gigantes da vida, as emoções vão logo para baixo. Emoções e sentimentos são um combustível errado para se completar a carreira. Você entende que para completar uma maratona, eu preciso do combustível correto? Você entende que se eu parar no meio da prova, e ao invés de beber água, ou um repositor daqueles tipo Gatorade, e tomar um gel que tenha ali alguns elementos, carboidratos e etc e tal, que possam me dar combustível para continuar, eu parar para comer uma feijoada, eu estou ferrado. Você consegue entender isso? Eu não vou conseguir continuar a prova. É preciso entender que os sentimentos e emoções são o combustível errado para completar a carreira da fé. Fé é o que resolve. Fé é o combustível adequado e é justamente o que falta para aqueles que desistem logo no início. Para aqueles que não seguem adiante. O segundo tipo de pessoas que aparecem numa largada de uma maratona são aqueles que desistem, mas só desistem no meio da prova. Até correm uma boa distância. Correm 5, 10, 15, 20 quilômetros. Mas você entende que você não completou a carreira enquanto você não correu 42 quilômetros e 192 metros? Você consegue entender que no final de uma maratona, hoje em dia, toda corrida de rua, tenha 5, 10, 15, 20, não importa a distância, toda corrida de rua, no final, tem medalha para todo mundo. Mas nem sempre foi assim. Quem começou a fazer assim foram aqueles que organizavam provas de maratona. Por quê? Porque o mais importante não é bater o recorde mundial, o mais importante é completar a prova. Então, do primeiro ao último colocado, todo mundo ganha medalha. Todo mundo ganha medalha. Não importa se você fez a prova em 2 horas e 10 minutos, o que é um tempo extraordinário, ou se você completou em 4, 5, 6 horas. Você cruzou a linha de chegada, você recebe uma medalha e uma camisa escrito finisher. Ou seja, aquele que finalizou. Se você corre 42 quilômetros e não completa os 192 metros, você não completou a carreira, está faltando 192 metros. É preciso que a gente complete a carreira. Essas pessoas, esse segundo tipo, esse segundo grupo, são aqueles que largam, progridem, chegam a percorrer um bom percurso, mas não cruzam a linha de chegada. Não cruzam a linha de chegada. São aqueles que não conseguem entender
Trazendo agora para o mundo espiritual, são aqueles que não conseguem entender e suportar um processo chamado processo de amadurecimento. Toda a igreja do Senhor Jesus precisa estar constantemente submetida a um processo de amadurecimento. Todos nós estamos nessa carreira. Todos nós. Ninguém pode dizer, não, mas eu estou na igreja já há 30 anos, já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse 4, 5, 10, 15 vezes, conheço não sei quantos versículos de cor, já tenho diploma de teologia. O seu diploma de teologia não diz nada para Deus. E pelo menos para mim diz muito pouca coisa. Eu já vi gente entrar na faculdade de teologia super, hiper, mega empolgado. Sabe aquela pessoa que está empolgada? Que diz, eu quero conhecer mais, eu vou para a faculdade de teologia porque eu quero conhecer mais da palavra, e a pessoa entra querendo evangelizar o mundo. Se Jesus descer a terra e passar na frente dela, ela evangeliza Jesus. Faz apelo, você tem que aceitar Jesus, mas eu sou Jesus, aceita agora, depois a gente conversa sobre esse negócio, de quem você é. Se é Jesus, eu sou Napoleão, aceita Jesus agora. Quando sai do seminário, não é bem assim. O livro de Gênesis é uma fantasia, é Disney espiritual, e certos personagens, Abraão acho que nem existiu, e Jesus não foi bem aquilo que a Bíblia diz, ele foi mais um revolucionário e político, e a pessoa sai completamente incrédula. Você precisa entender que para cruzar a linha de chegada da carreira da fé, você precisa suportar o processo de amadurecimento, que é um processo de longo prazo, que envolve crescer, sair da infantilidade e mudar. Esse processo na Bíblia tem um nome, chama-se processo de santificação. O que é o processo de santificação? É um processo através do qual, usando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai mudando o nosso interior. É uma mudança de dentro para fora. Não é uma mudança porque me impuseram regras, porque deram mandamentos. É uma mudança de dentro para fora que envolve amadurecimento, crescimento, que envolve mudança. Essas pessoas que não suportam esse movimento, que não suportam esse processo, assim que encontram um posto de hidratação, você sabe que toda prova de rua tem postos de hidratação, né? Assim que encontra aquela barraca, que tem lá água, Gatorade e outras coisas, vendo que também há outros que decidiram parar, fazem daquele lugar um oásis confortável e se acomodam. O sujeito para. Você sabe que na prova do Ironman, a prova do Ironman oficial, tem 2 provas hoje no Brasil. Uma em Brasília e outra lá em Fortaleza. Uma em Florianópolis e a outra em Fortaleza. E na prova do Ironman, depois da metade da prova de maratona, porque o Ironman você nada quase 4 km, 3 km e 800, você depois monta na bicicleta e pedala 180 quilômetros, e depois em seguida calça o tênis e vai correr 42. Quando você chega mais ou menos no quilômetro 20 qualquer coisa, tem uma tenda especial. É uma tenda especial. Ali naquela tenda não tem somente água, tem sopa. Sopa. Sopinha quente. Caldinho. Aí o camarada vem correndo, ele já nadou quase 4 quilômetros, ele já pedalou 180, ele já correu mais de 20, aí ele vê aquela sopinha saindo fumacinha. O dia está ficando frio, está escurecendo, ele vê a sopa, ele quer passar, ele quer ir embora, mas a sopa chama, ele volta, ele pega a sopa, ele começa a beber a sopa e ele encontra outro que também está tomando a sopa. E ele começa a conversar, rapaz, gostei do seu tênis, onde você comprou? Foi promoção, meu também. Então, e começa aquela conversa, e o seu relógio? O seu relógio, como é que faz? O que o seu relógio marca? Estou vendo esse relógio aí. Olha, ele marca batimento cardíaco, ele faz eletrocardiograma, ele mostra o ritmo que eu estou correndo, ele frita ovo. Isso é o que um relógio faz. Onde é que você comprou? Na internet, me dá um site, e toma sopa, fica tomando sopa, e esquece da prova, ele acomoda, e aquela barraquinha fica assim, ó, de gente, tomando sopa, e o pessoal que passa ali correndo, eles ficam, vai nessa, estou torcendo por você não se inscreveu para torcer, você se inscreveu para correr,
Você sabe que a Bíblia diz lá em Hebreus que existe hoje uma grande nuvem de testemunhas torcendo por nós, que estamos correndo a carreira. Você ainda não está na fase de torcer, você está ainda na fase de correr. Hã? Você quer passar para a torcida? É fácil, é só você deixar o corona te pegar e ir para o caixão. Aí você passa para a torcida, aí você chega lá e vai ficar. Isso aí, gente, vai lá, pastor Fragalho, Joãozinho, vai, estou torcendo por ti, Duda, estou contigo, vai. Agora, enquanto você está aqui, você não está na torcida, você está na competição, você está na corrida, você está na carreira. Você não foi chamado para torcer, você foi chamado para correr. Correr a carreira. A pergunta que ecoa no coração de quem decide até o final da prova é: será que existe alguma coisa nessa vida pela qual valha a pena eu me arriscar? Será que vale a pena eu colocar a minha vida, arriscar a minha vida? O que vale a pena arriscar a minha própria vida? Arriscar a minha reputação? Arriscar tudo o que eu tenho? Paulo respondeu a essa pergunta. Paulo, você tem coragem de arriscar a sua própria vida? Paulo, olha, não estou nem mais aí para a própria vida, porque para mim o morrer é lucro. Então, se eu tiver que morrer por causa da causa de Cristo, eu vou embarcar de cabeça, porque eu não estou nem aí, vale a pena a causa de Cristo, vale a pena eu investir a minha vida. Ele tinha uma reputação, judeu dos judeus, hebreu dos hebreus, preparado para ser o rabino de Israel, pelo principal rabino do Sinédrio, que era um cara chamado Gamaliel. Paulo era discípulo de Gamaliel, ele abriu mão daquela reputação, e a igreja olhou e falou assim: cara, você está entendendo que aquele sujeito que perseguia a igreja, aquele que estava sendo preparado por Gamaliel para ser judeu dos judeus, para ser o rabino de Israel, agora se converteu, abriu mão, considerou a sua reputação como lixo para abraçar a causa de Cristo. Quem cruza a linha de chegada é quem para responder essa pergunta: será que vale a pena, há algo pelo qual vale a pena eu colocar a minha vida, a minha reputação, tudo que eu tenho? Sabe que um sujeito um sociólogo chamado Michael Young, esse Michael Young era um sociólogo britânico que falava muito para grupos de empresários. Olha só uma coisa que Michael Young disse. Ele disse o seguinte, relacionado a negócios. Ele diz: não é o incompetente que destrói uma organização. O incompetente nunca alcança uma posição onde possa afetar a organização a ponto de destruí-la. Mas são justamente aqueles que são capazes de grandes realizações e logo em seguida se acomodam, repousam sobre os louros destas realizações, tornando-se como verdadeiras rolhas que impedem o fluir do progresso. Gente, eu não posso ficar vivendo das glórias do passado. Eu preciso entender que há uma carreira, há uma linha de chegada. Eu preciso progredir e avançar. E não ficar parado, olhando para trás, dizendo: eu fiz, eu fui. Não, há algo ainda a ser feito. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer: muito obrigado, Deus, porque eu sei que ainda há muita coisa a ser feita através da minha vida. Aleluia! Gente, se no meio de uma maratona o sujeito para por muito tempo no posto de hidratação, ele perde o ímpeto, ele perde a coragem, ele perde o propósito, ele perde a visão. Ele começa a se acomodar, ele fica ali e para. Veja só o seguinte: você e eu precisamos ter uma visão. Qual é a visão que eu quero ter? Cara, há uma linha de chegada. Eu quero me ver cruzando essa linha de chegada. Eu quero me ver completando a carreira. No meio dessa prova vai doer tudo. Cara, se você já correu uma maratona, e pouca gente aqui levantou a mão, mas é fácil de você imaginar. Você viu aquela foto do Eliud Kipchoge chegando naquela corrida de 1h, 59 minutos e alguns segundos. Você acha que ele chegou ali, que aquela posição dele fazendo assim e tal, você acha que ele não estava sentindo dor? Eu garanto para você que até um atleta de elite sente muita dor. Até um atleta de elite sente os pulmões queimarem. Até um atleta de elite no meio da prova começa a dizer: está duro demais, está difícil demais, a vontade é de parar, só que eu não vou parar. Sabe, a primeira vez que eu fiz um Ironman foi em Florianópolis. Fui eu, o pastor Hélio lá da Academia da Fé, e o Mauricinho. Éramos só nós três, né? Não foi mais ninguém, fomos nós três.
Eles eram a minha torcida. Tinha gente lá que levou uma galera para torcer, eu só tinha 2. Vai pra Gávea, vai pra Gávea. E eles comendo cachorro quente, tomando sorvete, e eu lá, sofrendo feito um condenado. Quando eu estava no meio da prova, foi a primeira vez, quando eu imaginei o início, eu pensei, cara, eu treinei para esse negócio, eu vou conseguir, não deve ser tão difícil assim. Quando terminou a natação, você já sai da natação meio zonzo. Você olha assim, você nadou quase 4 quilômetros. Aí você fica procurando, onde é que está a saída da água? É para lá ou é para cá? Não, é para lá. E tal, e você já vai assim meio zonzo, e tal, e você tira aquela roupa de neoprene e vai botar agora a sapatilha para montar na bicicleta, pedalar 180 quilômetros. Quando eu já tinha pedalado uns 40, as minhas pernas começaram a falar. Eu não sabia disso, perna fala. As minhas pernas começaram a falar. Sabe o que elas diziam para mim? Está doendo, vamos parar. Para. E eu tive um diálogo com elas. Dizia para elas, vou parar. Logo ali. Quando chegava logo ali, elas diziam, mas você não parou. Eu falei, peguei, vamos embora. Toda hora. Na hora de desmontar da bicicleta para correr, a primeira pergunta que eu fiz foi, por que vocês não estão se movendo? O que houve? Porque já estava tudo, caramba, era muito mais do que eu estava imaginando. Mas eu comecei a correr e eu passei pelos 2. Eu falei, cara, eu não posso dar esse vexame na frente do meu filho. Não posso dar um vexame na frente do pastor, porque ele vai me zoar lá na Academia da Fé. Então eu levantei o peito e... Mas eu estava com vontade de chorar. Cara, entenda o seguinte, a vida vai doer. A vida de vez em quando dói. De vez em quando a gente sofre, de vez em quando a gente chora, de vez em quando a gente tem vontade de parar. Só não ceda a esses sentimentos e continue tocando a bola para frente, porque Deus é contigo, o Senhor é contigo, Ele não te abandona, Ele vai te acompanhar. E essa dor vai passar. Essa dor vai passar. Problema quando chega na sua vida é porque você não olha o rótulo, mas quando o problema chega, ele já vem com prazo de validade. Você não consulta o rótulo, você consulta rótulo de pepino em conserva, você consulta rótulo de leite condensado, você consulta rótulo de tudo, mas quando o problema chega, você não consulta o rótulo, mas o problema vem com o rótulo, e no rótulo do problema tem escrito lá, problema de todo tipo e espécie, financeiro, familiar, saúde e tal, está tudo escrito lá no rótulo, mas embaixo tem assim, prazo de validade, vai durar 1 mês. Não vai passar daquele prazo de validade. Tudo que você tem que fazer é resistir, porque Deus está contigo. Resistir porque Deus está contigo. Ter visão. Há uma visão para ser cumprida. Gente, com visão, Davi venceu Golias. Quando ele se acomodou, ele não conseguiu vencer o desejo carnal por Batseba. Sabe que, com visão, Sansão venceu várias batalhas contra os filisteus. Mas quando ele se acomodou, não conseguiu vencer as artimanhas de Dalila. Ouça o seguinte, você não foi trazido para o reino de Deus para ficar confortável, mas para encarar os desafios da vida e vencer, alcançar os propósitos de Deus para a sua vida. E entenda, os propósitos de Deus para a sua vida estão recheados de impossíveis. Não tem 1 ou 2, tem N, vários, muitos impossíveis. Você vai suplantar cada um deles, porque os impossíveis dos homens são possíveis para o nosso Deus. Você não foi chamado para o reino de Deus para ficar confortável, você foi chamado para o reino para fazer a diferença. Você não foi chamado para ficar confortável, mas para fazer diferença. Eu e você fomos chamados para fazer diferença nesse mundo. Você não pode ficar satisfeito com os dons do Espírito, falar em línguas, curas, profecias, milagres, tudo isso é importante, mas não é um fim em si mesmo. Quando você fica satisfeito achando que chegou lá, agora eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas, eu impus as mãos e o doente ficou curado, e eu vi Deus operar milagres, isso é só um meio, não é um fim. É um meio para conquistar o mundo, são ferramentas que Deus nos dá para conquistar o mundo e expandir o reino. Amém? Você pode dizer para a pessoa que está perto de você, você e eu fomos chamados para conquistar o mundo e expandir o reino. Aleluia!
As igrejas, gente, acabam se fechando em si mesmas e o cristianismo vai se tornando uma subcultura, com uma linguagem própria, com seus produtos de consumo, suas rádios, suas TVs, e o mundo continua marchando a passos largos para o inferno. É como se nós estivéssemos numa arquibancada, num desfile. Nós estamos na arquibancada e o mundo está passando na avenida diante de nós. E o final dessa avenida é um abismo que dá direto no trono de Satanás. E a gente está só olhando. A gente deveria descer da arquibancada para desviar o caminho desse pessoal que está indo para o abismo, para que eles encontrem o reino de Deus. Com o nosso testemunho de vida, com o nosso testemunho de uma vida vitoriosa, o testemunho de uma vida que suporta aquilo que a pressão que o mundo manda, a gente suporta porque Deus nos capacita para suportar essa pressão. Deus nos capacita para suportar essa pressão. A Bíblia diz isso. Tiago fala para nós, não existe tentação que você sofra, que Deus não tenha preparado antes a você para suportar. Ah, eu não aguento, aguenta. Eu não aguento, aguenta. Eu não aguento mentira. É mentira que você não aguenta. Você aguenta por quê? Porque Deus te capacita para aguentar. Na sua humanidade você não aguenta. Eu também não. Mas capacitados por Deus, a gente aguenta e suporta o que você não imaginaria que jamais poderia capaz de suportar. Porque Deus, Ele é um Deus dos impossíveis. Aleluia! Aleluia! Em terceiro lugar, terceiro grupo, são aqueles que cruzam a linha de chegada. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso, pastor, estou nessa. É nesse grupo que eu quero estar. Aleluia! Esses são aqueles que compreendem que a jornada é longa e é dolorosa, mas se dedicam ao compromisso de completar essa carreira. Esses continuam indo em frente, independentemente de terem dificuldades adiante. Falta de sorte, algo que me falta é sorte. Crente não precisa de sorte, crente precisa de bênção. Eu não sou uma pessoa sortuda, eu sou um cara abençoado. Amém? Falta de ajuda dos outros. Ah, porque ninguém me ajuda. Meu irmão, essa é a reclamação mais comum que você ouve nas igrejas. Ah, porque ninguém me ajuda, vou sair dessa igreja porque ninguém me dá atenção. Ninguém te dá atenção. Ninguém te dá atenção. Gente, você sabe quantas pessoas a gente tem cadastradas na Nova? Mais de 5.000. No meio de 5.000 pessoas não tem ninguém que te dê atenção. Então, porque tu é ruim demais. Você é assim, o ápice da chatice mundial, recordista mundial de chatice. Eu tenho uma fórmula para você, uma receita para você receber atenção. Muda! Muda! Seja diferente. Seja diferente. É impossível. Você pode ser recordista mundial de chatice. Você vai encontrar o vice recordista que vai colar contigo. Não se preocupa. Não se preocupa. Há pessoas que saem. Ah, eu estou saindo porque ninguém me deu atenção. Mentira. Mentira. Mentira do inferno. Porque se há uma coisa que a gente faz na Nova é correr atrás de você mais do que cachorro perdigueiro atrás de caça. A gente manda e-mail, telefona, sinal de fumaça, faz de tudo e de repente a pessoa diz, ninguém me deu atenção. Quantas vezes eu já fui dar bronca no pastor? Cara, recebi aqui uma pessoa me comunicou dizendo que ninguém deu atenção. O pastor, justamente essa pessoa aqui, fui na casa dela, bati, ela não me recebeu. Mandei e-mail, mandei WhatsApp, mandei sinal de fumaça, a pessoa não deu sinal. Agora o que ela está dizendo? Ninguém me deu atenção. Está repreendido em nome de Jesus. Toda mentira está amarrada. Em nome de Jesus. Gente, independente disso, será que você consegue continuar indo em frente? Sabe, são as pessoas que cruzam a linha de chegada, são aquelas pessoas que olham para o copo e veem o copo não metade vazio, mas metade cheio. São aquelas pessoas que olham para o obstáculo e veem uma oportunidade de aprender e crescer. Eu conversei há poucos dias com um pastor. Ele estava me falando das experiências que ele teve, muito negativas. Eu falei, cara, você só tem uma alternativa. É olhar para trás e observar tudo que você fez de errado para não repetir. Tomar tudo isso como lição e experiência e tocar a bola para frente. Senão você vai desistir, você vai sentar no meio-fio, vai chorar e vai abrir mão do ministério. Segue em frente. Toma como lição, toma como experiência, mas não desiste.
Saul olhou para o gigante Golias e ele pensou, caramba, é muito grande, não vai dar para encarar. Davi olhou para o mesmo gigante e disse, uau, é muito grande, não dá para errar. O mesmo problema, o mesmo gigante. Os que se dispõem a cruzar a linha de chegada são aqueles que possuem um senso profundo de propósito. E porque possuem um senso de propósito, desenvolvem paixão por aquilo que fazem. Você não está na vida a passeio. Você não veio para o reino de Deus por um acaso. Você é uma pessoa que no ventre da tua mãe, Deus designou um propósito para a tua vida. Você não é fruto do acaso. Por isso, então, é que nós estamos dispostos a encarar os desafios que a carreira proporciona. Porque a gente sabe, a gente tem um senso profundo de propósito. E isso desenvolve em nós uma paixão. As pessoas que chegam e cruzam a linha de chegada são aqueles que estão dispostos a enfrentar os desafios. São aqueles que são determinados. São aqueles que têm uma grande capacidade de resistência e de recuperação. Porque resistência e recuperação é o que, no final das contas, forma uma via de mão dupla com a fé. Resistência e capacidade de recuperação. Veja bem o seguinte, quando você vê um atleta de elite batendo um recorde como esse, completando uma prova, ganhando uma medalha de ouro, de prata, de bronze, você está vendo ali uma pessoa que respeitou três pernas de um tripé. Treino, alimentação e descanso. Sem essas três coisas não existe atleta de elite. Sem essas três coisas não existe atleta de elite. Ele precisa treinar de modo adequado, com uma boa orientação. Não adianta querer, não, eu vou correr uma maratona, então eu vou treinar correndo uma maratona todo dia. Você vai morrer. Você tem que ter um treino equilibrado, onde se mescle força, velocidade, resistência, para você chegar a um ponto de um pico de resistência onde você consegue correr essa maratona. Treino. Mas você precisa de alimentação. Nenhum atleta chega a ser um atleta de elite comendo pão com manteiga e água. Ele precisa de ter um equilíbrio na sua alimentação. Alimentação proporcionada com proteínas, com gorduras de boa qualidade, com um pouquinho de carboidrato, mas ele também precisa de repouso, horas de sono, porque no sono a musculatura se recupera. Isso é a mesma coisa no espiritual. Você quer ser um campeão espiritual, você quer vencer as barreiras, você quer alcançar os impossíveis dos homens para se tornar impossíveis de Deus na sua vida, você precisa, número 1, de treino adequado. Você precisa de estar presente para ouvir a palavra da graça e da fé. Porque isso é instrução. Você no domingo está sendo treinado para na segunda-feira descer a marreta na cabeça do capeta e vencer. Na segunda-feira, amanhã é dia. Amanhã pela manhã, não tenha dúvida disso. Hoje é domingo, você ouve a palavra. Amanhã pela manhã, o diabo está batendo na sua porta, querendo trazer para você desânimo, desencorajamento, tentando trazer para você situações e circunstâncias para desenvolver sentimentos, para você chorar, parar. Você precisa de treino adequado. Você precisa de alimentação correta. Você precisa se alimentar da palavra todo santo dia, para o seu espírito estar fortalecido com base no treino que você está recebendo. E você precisa de entrar no descanso. Você precisa de confiar nas promessas de Deus de uma maneira tal que você entra no descanso, que é um estado de uma confiança inabalável, que diz, eu creio que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades. Eu creio que o meu Deus vai cumprir cada uma das suas promessas na minha vida. Não importa o que você esteja vivendo no momento, se você não mantiver esse tripé, não vai dar certo. Quando você tem esse binômio de resistência e recuperação, isso gera uma fé poderosa. E essa fé poderosa te conduz para ter mais resistência e capacidade de recuperação, que gera mais fé, que gera mais resistência e capacidade de recuperação, que gera mais fé. Você entra num ciclo vicioso de crescimento e amadurecimento na fé. Pessoas que cruzam a linha de chegada são pessoas capazes de, mesmo depois de derrotas e reveses, se colocarem de pé e reiniciar a carreira.
Quem é que se lembra de um maratonista brasileiro chamado Wanderlei Cordeiro de Lima? Wanderlei Cordeiro de Lima foi o nosso representante em 3 Olimpíadas. Atenas, Sydney e... Não, perdão, Atlanta, Sydney e Atenas. Esse camarada era o representante do Brasil na Olimpíada de Atenas. Na maratona, deu uma maratona. Mas ele não estava entre os favoritos da disputa. Ele não era um dos favoritos. Ele já estava com 35 anos de idade. Ele tinha pouco destaque em maratonas internacionais, com raros bons resultados. E nas 2 Olimpíadas anteriores, em Atlanta, em 96, ele ficou em 47º lugar. Na Olimpíada de Sydney, no ano 2000, foi pior ainda. Ele ficou em 75º lugar. Ninguém nem ouviu falar de Wanderlei Cordeiro de Lima, tanto em Atlanta como em Sydney. Resultados considerados pífios. Mas em Atenas, depois da largada, Wanderlei se adiantou e se colocou no pelotão de elite. Depois da primeira hora de prova, depois de 1 hora de prova, ele correu para frente, assumiu o primeiro lugar e começou a abrir. Começou a se distanciar dos outros. Começou a ficar sozinho lá na frente. Quem vinha em segundo lugar era o italiano, Stefano Baldini. Estava em segundo lugar, mas estava muito atrás. Ele já estava lá na frente. E de repente, esse cara que vinha em primeiro lugar, um camarada que era o azarão, todo mundo, os comentaristas esportivos procurando o nome, quem é esse cara, quem é esse cara? Os gringos, né? Quem é esse cara? Wanderlei Cordeiro. Quem é esse cara? Ninguém tinha referências de grandes feitos, mas o cara estava em primeiro lugar. Todo mundo no Brasil torcendo, até que entrou na frente dele um ex-padre, doido, vestido de saiote, com uma camisa com as cores da Irlanda, e jogou o Wanderlei em cima da torcida, em cima dos espectadores. Obviamente que todo mundo começou a passar por ele. Se não fosse a interferência de um espectador, essa próxima foto aqui mostra aquele camarada ali de óculos, de barba branca, de cabelos brancos, foi quem agora agarrou o maluco do ex-padre para o Wanderlei continuar. Talvez tenha passado pela cabeça dele. Já era. Vou ficar por aqui. Acabou. Não tem mais jeito. Você sabe o que o Wanderlei fez? Ele agradeceu o cara que segurou o maluco, meteu o pé na estrada e seguiu a carreira. Ele chegou em 3º lugar. Ele chegou a ficar bem lá no meio do bololô, mas ele foi recuperando e conseguiu ganhar a medalha de bronze. Você não sabe quem foi o medalha de ouro da Olimpíada de Atenas, mas todo mundo sabe no mundo que esse camarada é considerado um herói olímpico. Porque ele se colocou de pé, ele se revestiu de uma nova garra, de uma nova disposição, e ele disse: eu vim aqui para completar a carreira, e eu vou completar a carreira. E ele conquistou uma medalha de bronze, que é mais valiosa no campo histórico das Olimpíadas. A medalha de bronze do nosso atleta é mais valiosa do que a medalha de ouro. Mais valiosa do que a medalha de ouro. Porque ele decidiu continuar, se colocar de pé, mesmo diante de um revés daquele. Os que completam a carreira são aqueles que estão dispostos a fazer sacrifícios, a pagar o preço, que são capazes de retroceder alguns passos se isso for ajudá-los a ir adiante mais tarde. Muitas vezes esses ficam sós, feridos, mas são capazes de superar as suas próprias limitações para avançar. Eles param nos postos de hidratação, mas apenas para recuperar as energias, porque é para isso que esses postos existem. É para isso que férias existem. É para isso que momentos de lazer existem, para você recuperar as energias, mas nunca fazer daquele posto de hidratação a sua linha de chegada. Muitas vezes, aqueles que cruzam a linha de chegada se machucam e são forçados a caminhar ao invés de correr. Mas não desistem. Eu já vi
em provas de Ironman. Eu já vi em provas de maratona. Pessoas que se lesionaram e completaram a prova mancando, arrastando. Eu já vi gente cruzar a linha de chegada de maratona de 4, andando, se arrastando. Mas não desistiu, não parou, não deixou de seguir adiante. Continuou indo, mesmo de 4 no chão, mesmo se arrastando, mesmo sofrendo, mesmo se sentindo já nas últimas. Eu quero ler com você aqui, Hebreus capítulo 10, no versículo 35. Eu vou convidar você para a gente ficar de pé. A gente vai participar da ceia. Hebreus 10, no versículo 35. Diz aqui: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, vocês têm necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, possam alcançar a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, nós, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não somos dos que retrocedem. Gente, eu estava contando para você aquela experiência do meu primeiro Ironman. E quando eu estava chegando, os últimos metros da prova, os últimos 300 metros, eu ainda estava um bocado distante, não dava para enxergar porque a rua fazia uma curva, e eu não estava enxergando, mas estava ouvindo música tocando, e a voz de um locutor, caixas de som ecoando, e de repente, quando eu cheguei um pouco, que eu virei a curva, eu vi aquela reta, eu vi o portal de chegada, e o locutor gritou assim: e aí vem ele, Maurício Fragale, do Brasil. Aí eu ouvi, no meu coração eu ouvi, tan, 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 tan. Cara, eu não esperava que o camarada, alguém que talvez estivesse mais lá atrás, um voluntário da prova, talvez você corre com um número, talvez o cara com um walk-talk, olha, vai cruzar aí daqui a pouco o número tal, que é o Maurício Fragale. E o cara já sabendo disso lá, quando me viu chegar o número tal, ele conferiu, talvez com um binóculo, lá vem ele, Maurício Fragale do Brasil. Uau! Eu nem era primeiro lugar, eu fiquei em 13º lugar na minha categoria. Fiz um tempo horrível, quase 13 horas de prova, 12 horas e mais alguma coisa. E eu cruzei aquela linha, mas parecia que eu tinha ganhado o primeiro lugar. Eu completei aquilo ali, caramba, uau e tal, mas eu estava dizendo, nunca mais eu volto para essa desgraça. Oh, aleluia. Mas aquele pensamento rapidinho foi embora. Porque alguma coisa aqui dentro começou a dizer assim, faz a inscrição para o ano que vem, já faz a inscrição para o ano que vem, faz a inscrição para o ano que vem. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam, que vão adiante, porque há um prêmio nos aguardando, há um galardão nos aguardando. Nós somos chamados com uma soberana vocação. Você pode ter vocação para médico, você pode ter vocação para engenheiro, você pode ter vocação para artista, para cantor, para músico, você pode ter vocação para o que você quiser, mas há uma vocação que é soberana, que é a chamada de Deus para a sua vida, e a chamada de Deus não é simplesmente para você correr até um ponto, é para você cruzar a linha de chegada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que permanecem na carreira. Não tem ninguém do meu lado, não tem ninguém me ajudando, a sorte me abandonou, mas Deus está comigo, eu vou seguir em frente, porque eu sei que Ele tem propósito para a minha vida. Aleluia.